Olá, tudo bem? Quero iniciar o vídeo agradecendo a interação dos pais dentro do nosso primeiro tema, que foi rotina, que será um tema que a gente vai utilizar por todo esse período ainda de quarentena, tá? Então, sintam-se ainda à vontade, tá? De colocar os seus relatos, pedir as suas orientações. Estou aqui juntamente com a equipe Bem-Estar da Crescer para trazer esse acolhimento para os pais nesse momento de tantas dúvidas, né? Principalmente ligada à rotina. Então, a rotina ela sempre será um tema da semana, e onde vocês podem estar nos procurando e principalmente buscando essa organização comigo, tá bom? Eu tava pensando e esse nosso momento, esse momento que você senta aí para me ouvir, eu vou denominar do Fala Fono, tá? Então, iniciando hoje, né, o nosso Fala Fono, nós vamos falar sobre a linguagem das crianças em tempo de Covid-19. Esse período que nós estamos mais em casa, as crianças estão dentro de um turbilhão de emoções, né, demonstrando várias habilidades ou demonstrando também a fadiga, né, de estar em casa. Fica muitas vezes a lacuna em algumas crianças que já apresentam um atraso de linguagem ou que já estão em acompanhamento fonoaudiológico e com ou não diagnóstico, né, para algum transtorno. Então, eu achei importante hoje a gente estar abordando essa interação comunicativa, né? A interação que ela acontece desde os bebês até a nossa faixa etária de 5 anos, né? A faixa etária que nós temos na escola. Então, é muito importante para que vocês se sintam seguros de como deve agir e de como deve se organizar dentro desse momento onde os pais, além de todas as atribuições que o isolamento trouxe, ainda precisa ter esse olhar especial para as crianças, né, dentro de algum atraso de linguagem, ou mesmo crianças que não possuem nenhuma alteração de linguagem, e também falando da nossa faixa etária de alfabetização, né? As habilidades cognitivas para leitura e escrita, que algumas crianças também podem estar apresentando. Então, antes de iniciar o nosso tema, eu quero deixar aberto, tá? Que eu vou tentar ser prática nas orientações, mas deixando o canal aberto de que os pais podem me procurar, né, como podem procurar a equipe, para que a gente possa estar fazendo essas orientações e essas intervenções de forma individualizada, tá bom? Iniciando a interação comunicativa, né? Como é que essa interação ela acontece de uma forma que vai trazer maiores benefícios no desenvolvimento da linguagem da criança? E a gente vai iniciar pelos bebês. No momento que o bebê chora, ele está demonstrando, ele está interagindo, está querendo dizer que algo está desagradável para ele. Quando você está dando a comida para a criança, para o bebê, que ele bate a mão na colher, ele está querendo dizer e manifestar alguma coisa. Então, nesse momento que existe a interação, né, que as famílias, né, que os pais possam inserir, possam colocar a comunicação de que você está chorando, o que aconteceu? Você caiu? Você não quer mais a comida, mas a comida tá tão gostosa. Então, o que é que acontece? Você começa a colocar esse bebê, que ainda está em fase de desenvolvimento da linguagem, dentro de um repertório linguístico, onde ele começa a entender que a linguagem, a fala, ele tem um poder de comunicação.
Quando a gente passa para os bebês que já estão na faixa etária de 1 a 2 anos, nós, de certa forma, já esperamos manifestações linguísticas. E nesse momento é o momento onde nós precisamos ter uma atenção especial para as crianças, tendo a consciência de que você é o agente da ação que vai fazer que, através da sua linguagem, da forma como você se comunica, a criança ela vai iniciar e vai também ter o prazer, né, a descoberta de que a linguagem transforma e de que a linguagem, juntamente com a ação, ela tem um poder enorme de comunicação. Então, o primeiro, o que inicia esse momento, o que precede, é o contato visual. Então, para essas crianças dessa faixa etária, o importante é que você esteja na mesma altura dela e que você comece a interagir, né, iniciar um diálogo dentro desse momento de contato visual, porque ela vai estar te vendo. Primeiro, ela vai estar te ouvindo e ela vai estar te vendo. Então, a gente está aguçando os sentidos e fazendo com que essa criança perceba de uma forma mais proximal que existe uma linguagem falada. Eu vou dar uma estratégia, tá, para dentro dessa faixa etária que já existe um atraso de fala, que já existe uma identificação de atraso de fala, que são momentos específicos do brincar. Como, voltando ao nosso questionamento da rotina, que também nesse momento de quarentena, a família, os pais tenham um momento com a criança. E eu costumo dizer lá na Crescer que esse momento precisa ser um momento prazeroso. Não adianta eu passar um dia inteiro com a criança, né? A minha fala para alguns pais, né, de forma tranquilizadora, que não adianta a gente passar um dia inteiro com a criança e não ter qualidade, né? Mas que o pequeno tempo que nós possamos estar com essas crianças, ela traga um benefício imenso, e principalmente dentro do âmbito da linguagem, afetividade, né? Que são parâmetros muito importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, que nesse momento, que você tire 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos desse período onde está acontecendo um turbilhão de coisas em casa, mas que esses 20 minutos sejam momentos prazerosos, que você sente e que você perceba do que a criança está brincando, que seja algo que ela direcione. É o brincar de um carrinho? Então você senta, pega um carrinho também e fica fazendo a mesma ação dela, caladinho, observando a criança, porque aí você começa a fazer o percurso junto com ela. Passou um períodozinho de alguns minutos, poucos minutos, você começa a falar: olha, o meu carro subiu, nossa, ele bateu, pá! E aí você aguarda a criança também fazer por imitação. E dentro disso ela vai descobrindo que, além do brincar, nós podemos usar a linguagem para acrescentar e ficar bem mais prazeroso. A criança, dentro dessa situação, ela vai entender que a linguagem tem um poder. Nossa, a linguagem tem o poder da minha ação do carro subir, eu dizer que ele subiu e ele desceu e ele bateu, pá! Então, assim, a criança ela começa a ser instigada e a ser desenvolvida para a linguagem e para o poder que essa linguagem pode trazer. Nunca os pais devem trazer a demanda para a criança sendo os impositores. A criança precisa trazer a demanda do brincar para que nós possamos direcioná-la, tá? Falando agora um pouco do período da aquisição da leitura e da escrita, das habilidades cognitivas da leitura e da escrita, que são muito importantes, né, nesse período que as crianças estão sendo alfabetizadas a partir do infantil 1. É muito importante, na verdade, em todos esses momentos é importante a leitura, o livro, né? É o recurso onde existe uma expansão imensa da linguagem, né? Da expressão da linguagem, mas que essa leitura e essa releitura não seja pautada de
modificações por parte dos pais e cuidadores. A criança, quando ela está nesse período de aquisição da leitura, que nós chamamos desde do período pré-silábico até o alfabético, né, que é esse período onde as nossas crianças do infantil 1, infantil 2, infantil 3 estão passando, o importante é que essa leitura ela seja colocada pelos pais, qual é o livro que nós vamos ler, e ela seja feita através da leitura da imagem. Né? A criança, nesse momento, ela está desenvolvendo a imaginação, a atenção, a concentração, o uso correto dos verbos na frase, a correlação do que ela vê com o que ela imagina, da forma como ela fala. E de maneira nenhuma, no momento que a criança vai dizer cavalo e ela diz tavalo, você vai dizer não, é cavalo. De jeito nenhum. A criança, a partir do momento que nós fazemos essa releitura e ela disse a palavra com a troca fonêmica ou por questão ou por outras questões, às vezes a desatenção ou a leitura que ainda não está fluindo, ainda não está ainda no estágio de silábico alfabético, mas o momento é que ela se expanda e depois você faz a leitura. Agora só é minha vez de fazer a leitura. Então você já coloca a palavra em um outro momento, mas não demonstrando que a criança ela fez o uso errado da leitura ou que naquele momento ela não conseguiu o ponto articulatório da palavra. Então essas são algumas dicas, gente, que nós possamos nos encontrar durante a semana através dos momentos individualizados. Tragam as suas demandas. Vocês percebem que eu fiz um cronogramazinho rápido desde o berçário até o infantil 3, porque as demandas são demandas diferentes, são desenvolvimentos e habilidades diferentes. Então, me procurem, agendem com a Verônica, eu estarei disponível para que a gente possa estar fazendo essa troca de experiências, vocês trazendo a demanda e eu podendo orientar da melhor forma, tá bom? Um beijo para todos, tchau, 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 crianças!